A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, Deus em Cristo vos abençoe. Uma vez mais nós estamos aqui para o comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. O tema de hoje é a intercessão pelos Efésios. É a lição de número 10, da data 7 de junho de 2020. Nós estamos estudando hoje, já entramos no quarto trimestre. A igreja eleita, comprada pelo sangue de Jesus e redimida pelo Espírito Santo da promessa. A verdade central ou textual que nós temos aqui: por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios, capítulo número 3, versículo 14 e 15. A verdade prática nos diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. 4 pilares fundamentais pelos quais Paulo orava pela igreja de Éfeso. Amém? Aqui nos diz a leitura bíblica em classe. Está também na carta aos Efésios, no capítulo número 3, do versículo 14 ao 21. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Temos, nessa oportunidade, um louvor, que nós vamos estar ouvindo nesta manhã, um hino da nossa harpa cristã, que você que está aí nos acompanhando também possa ser edificado com este momento de louvor, com este momento de adoração ao nosso Deus. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar
teu coração ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia, Jesus. Muito bem, amados irmãos, estamos de regresso para o comentário da nossa revista. E nós vemos aqui, nessa carta aos Efésios, como o apóstolo, ele queria que a igreja pudesse entender qual a sua posição em Cristo Jesus. Queria que a igreja entrasse naquele nível de madurez, né, que o apóstolo queria que eles estivessem em Cristo Jesus, sabendo a sua posição no mundo espiritual, os seus direitos, também os seus deveres como igreja do Senhor Jesus. A lição que estudaremos nesta semana falando sobre o valor da oração intercessória. Que tremendo! Creio que uma igreja ela é moldada e o poder dela subsiste na qualidade de intercessão que ela tem. E a intercessão ela é gerada, ela é produzida através de líderes que são exemplo no rebanho de mentores espirituais. Paulo era um tremendo forjador de obreiros, um tremendo forjador de líderes, de intercessores, também pelo estilo de vida, não somente do que ele ensinava, mas do que ele vivia. Assim como nosso Senhor Jesus também foi um exemplo tremendo de liderança, não pelo que falava, mas pelo que fazia também. Que tremendo aqui, né? Nós temos, a introdução nos diz, após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessória do apóstolo é o tema desta lição. Que tremendo, né? A oração ela tem um poder de gerar no mundo espiritual. A oração tem um poder de criar no mundo espiritual. Por isso, Paulo, lá no livro de Gálatas, no capítulo número 4, versículo 19, ele diz que voltava a ter de novo, né, dores de parto, né, como que uma mulher que está para dar à luz, e ela necessita esforçar-se, ela necessita colocar, é um processo doloroso, mas dá à luz a vida, né, dá à luz a uma criança, que maravilha. Assim também a oração intercessória, ela tem um poder de criar, ela tem um poder de gerar no mundo espiritual. E não é muito a frequência de intercessores na casa de Deus, é muito raro. Nessa geração de hoje, as pessoas querem tudo sem ter o mínimo esforço. E creio que no mundo espiritual é diferente. Não, tem que haver uma batalha, tem que haver uma luta no mundo espiritual. E é necessário que nós sejamos treinados. É aquilo que Paulo falou e ensinou à igreja de Efésios. Há uma necessidade urgente de intercessores que estejam gemendo, que estejam orando, que estejam intercedendo, que estejam clamando. Irmãos, a nossa salvação sabemos que é grátis. Pela graça, sim, não foi grátis, porque Cristo deu a sua vida, não foi de graça, mas para nós, diz a palavra do Senhor, recebemos isso de graça. Agora, há outros níveis a ser conquistados no mundo espiritual, e eu sempre digo aqui aos irmãos, se nós queremos viver no nível da mediocridade, nós podemos viver aquele crente que está há anos e anos dentro da casa de Deus e continua uma criança espiritual, porque ele não entrou na esfera espiritual, ele não entrou no nível da madurez espiritual que Deus quer para ele. Paulo muitas vezes falou isso aos coríntios, que eles estavam atuando como crianças, né? Eles já deviam estar comendo comida sólida, eles estavam ainda tomando leite, bebezinhos espirituais.
preocupados só consigo mesmo, com o seu modus vivendi, eles não viam nada ao redor, mas além do seu nariz eles não podiam contemplar. E Paulo queria que a igreja saltasse desse nível medíocre espiritual e passasse para ser uma igreja guerreira, uma igreja visionária, uma igreja ativa, uma igreja que estivesse afetando as esferas espirituais, uma igreja que incomodasse o diabo, né? Na verdade, eu sempre digo, a igreja ela não tem que ser impactada pelo mundo, ela tem que impactar o mundo lá fora. Sempre digo, a igreja primitiva era uma fragata de guerra, né? Todos tinham o remo e todos remavam. A igreja do nosso século, em muitos lugares, muitas vezes é um barco de turistas, né? Onde um ou dois têm o remo, os demais estão aí apreciando a paisagem. E nós necessitamos sair desse nível de passividade e passar para um nível mais ativo, né? E isso é o que nós queremos e oramos para que aconteça. Tudo é gerado na intercessão. A sustentabilidade da igreja está na intercessão, com certeza, está no ensino da palavra. A obra missionária é necessário, a intercessão é necessário, o fervor espiritual, assim como nos diz a igreja primitiva, que aqueles que lhe enviavam, eles estavam ali cooperando através da oração, através das ofertas, mas mais que tudo eles estavam também respaldando na intercessão. Aqui nos diz, Gálatas 4,19, que Paulo justamente fala de gerar, ou de voltar a ter dores de parto, para que Cristo seja formado em vós. Esse era o desejo do apóstolo, e era aquilo que ele fazia, porque não basta nós sabermos, é necessário nós praticarmos aquilo que sabemos. A definição mais importante da atividade não é o que sabemos, é o que fazemos com aquilo que sabemos. Quantas pessoas sabem que tem que orar e não ora, sabem que tem que jejuar e não jejuma, sabem que tem que interceder e não intercede. E nós necessitamos sair apenas da teoria e passar para o mundo da prática. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai ativar a vida espiritual lá fora, é quando nós passamos a prática daquilo que nós estamos ensinando, daquilo que nós estamos falando, mais que tudo viver na prática a intercessão, o amor de Deus, viver na prática daquilo que nós já sabemos. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo, o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Efésios capítulo 3, versículo 16 e 17, nós lemos aqui o desejo do apóstolo, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. O versículo 17 diz, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Que coisa maravilhosa, o duplo pedido do apóstolo a Deus pela igreja de Efésios, uma igreja que ele amava muito, e para mim uma das cartas mais maravilhosas que nós temos no Novo Testamento, e que o duplo pedido do apóstolo aqui era que a igreja ela fosse fortalecida pelo poder do Espírito no homem interior. Eu sempre digo que nós somos aquilo que comemos de uma maneira saudável, mas também a nossa vida espiritual, a nossa vida é equilibrada não somente pelo aquilo que comemos fisicamente, é também tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós lemos, tudo aquilo que nós pensamos. Alimentação saudável, não falando somente do corpo físico. A nossa vida também se reflete na vida espiritual, na vida emocional. E há uma palavra que está lá em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, que diz, se você quer amar a vida e ter dias felizes, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar engano. Busca paz e segue-a. Quantas pessoas não podem ser felizes por aquilo que falam, por aquilo que dizem? E de repente o Espírito Santo começa a martelar isso em seus corações, e essas palavras se voltam contra si mesmo e trazem sofrimento, trazem tristeza, trazem dores na sua vida, na sua alma. Por isso, aqui a palavra em 1 de Pedro diz que se queremos ter dias felizes, né? Queremos amar a vida e ter dias felizes, devemos guardar a nossa língua do mal. Porque aquilo que você fala pode contaminar a sua alma, pode contaminar a sua vida. E nós temos que ter uma alimentação saudável para crescer saudável fisicamente e também espiritualmente. Por isso, tudo que vemos, tudo que pensamos, tudo que falamos, tudo que lemos, tudo que absorvemos, passa a ser saúde espiritual na nossa vida.
O apóstolo queria que a igreja pudesse refletir nesse duplo pedido aqui, a presença de Cristo nos corações dos crentes. Não apenas uma presença temporária, mas uma presença permanente. Porque a vida cristã não é apenas uma experiência temporária dentro da igreja. A vida cristã é a diário. A vida cristã é 24 horas, 7 dias da semana, 365 dias do ano, e esse ano, como ano bissexto, 366 dias do ano. Cristo permanente em vós. Esse era o desejo do apóstolo aqui. Corroborados com o poder do Espírito. Nós sabemos que lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, diz a palavra, o apóstolo diz, fortalecei-vos no Senhor e no poder da sua força. De onde o crente tira o poder para viver uma vida sobrenatural? O crente tira o poder para viver uma vida sobrenatural através do Espírito Santo de Deus. E não somente por causa de uma experiência, viver toda a sua vida baseado naquela experiência. A diário nós necessitamos esse combustível espiritual. Eu sempre comparo um carro que passa um surtidor e um posto de gasolina, ele enche o tanque e ele tem para andar 300, talvez 500 quilômetros. Mas aquele combustível vai se esvaziando-se, vai sendo consumido. E ele necessita continuar aí naquele posto para reabastecer. Assim também a nossa vida espiritual. Ela necessita ser fortalecida a diário em Deus. Por isso é importante o cristão ter a sua prática diária de oração. Quantos cristãos estão raquíticos, medíocres espiritualmente, porque eles estão recebendo apenas a colherzinha do pastor. E muitos deles, às vezes, nem a escola dominical não assiste. Graças a Deus, hoje nós temos a nossa live, que vai levar para você, no conforto do seu lar, esse alimento espiritual. Mas não se conforme só com a colher que dará o pastor. Não se conforme só com esse pouquinho que aqui, durante 2 ou 3 vezes na semana, nós estamos trazendo. Não, você é adulto espiritualmente, você tem a necessidade de alimentar-se por si mesmo. Busque a sua Bíblia. Comece a fazer um propósito de leitura diária da palavra de Deus. Lê os salmos, lê as cartas. Lê a palavra de Deus porque é vida. Jesus disse, minhas palavras são espírito e são vida. Quantos cristãos estão fracos, raquíticos espiritualmente, porque estão se alimentando apenas com o lixo lá do mundo. Apenas com a mídia, apenas com a rede social. Eu não falo que seja contra a rede social, não. Hoje, graças a Deus, por esses canais e por essas plataformas, há testemunhos de pessoas que estão se convertendo em todo o mundo por causa das redes sociais, pelo evangelho que está sendo divulgado, porque a palavra de Deus não está presa. E graças a Deus por isso, porque você hoje pode assistir a essa escola dominical. Você hoje pode entrar em canais e receber bom alimento espiritual. Não estou falando em qualquer lugar, porque também há muita porqueria que estão aí na internet, pessoas desigrejadas, pessoas que não amam a Deus, são apenas críticos, são apenas pessoas apóstatas do Evangelho de Deus, pessoas que estão desviadas com conhecimento apenas secular, com conhecimento apenas teórico, estão caídos da fé. E nós temos que ter cuidado onde nos alimentamos da palavra de Deus. Qual é a fonte da alimentação dessa palavra? Está vindo de uma fonte segura, de uma fonte saudável? É importante nós entendermos, sim, a palavra tem vida, mas é importante também os canais por onde passa essa palavra. E esse é o desejo do apóstolo, que a igreja pudesse ser fortalecida no homem interior, onde a gente consegue esse fortalecimento, conforme diz Efésios 6,10, fortalecei-vos no Senhor, através da oração. Como anda a sua vida de oração? Ora continuamente? Tem depósito de oração? Ou ora somente nas horas de aflição? Na hora que a coisa aperta, na hora que vem a dificuldade, a luta, na hora que vem o problema, aí corre para a oração. Tenhamos depósito de oração. Em tempo de abundância, em tempo de alegria, em tempo de gozo, continuemos orando. Em tempo de adversidade, também continuemos orando. A oração não deve ser apenas uma busca de recursos para nos livrar, como um bombeiro apaga fogo. O Senhor vem aqui, apaga esse fogo, vem aqui, ajuda por esse incêndio. Não, nós devemos ter uma vida diária com Deus. Nós devemos, eu estou me incluindo. Todos, irmãos, necessitamos nos esforçar para viver a diário com o Senhor. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Nós estamos em guerra, você não entende? Estamos em guerra. Eu não estou vendo guerra, pastor. Sim, você não pode ver o mundo espiritual. Se você pudesse ver o mundo espiritual, você entenderia que você está numa guerra e você oraria mais. Você intercederia mais pela sua igreja, pelos seus pastores. Você intercederia mais pela sua nação, pelo seu presidente, pelas famílias, pelas crianças. Às vezes, nós um dia estaremos diante de Deus e eu sempre digo, nós seremos julgados não apenas pelo que fizemos, também pelo que deixamos de fazer. Deus te chama para a guerra. Aliste-se como um bom soldado de Cristo Jesus.
Há um hino na nossa harpa cristã que nós cantamos dizendo: soldados somos de Jesus. Que classe de soldado é você? Está atento ao comando do seu capitão? Está atento ao chamado do seu Senhor para a guerra? Examine-se a si mesmo. Quanto tempo você tem estado diante de Deus em oração, em louvor, em intercessão? Não espere dias maus para ir orar. Não espere dias ruins para ir buscar a Deus, para ir jejuar. Tenha uma prática de oração. Tenha uma prática de vida diária. Aqui nos diz a palavra do Senhor. O ponto de número 1, sobre corroborados com o poder do Espírito. As riquezas da sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiado nas riquezas da sua glória, a de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, em Efésios 1,17. Cheio de abundantes riquezas da sua graça. Versículo 2, 7, 3 e 8. O que significa que ele é possuidor de todas as glórias, despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Nós já falamos aqui quantas vezes que a riqueza em si, quando falamos de riquezas, claro, tem as riquezas da glória, toda a provisão e toda a boa dádiva provém de Deus. Agora entendemos que as riquezas não são ruins, ou não são um pecado ter riqueza. O erro e o pecado é as riquezas possuírem as pessoas. A Bíblia fala de homens de Deus como Abraão, como Jó, como Salomão, que não eram apenas ricos, eram riquíssimos. As riquezas não são um pecado. O pecado é quando riquezas possuem as pessoas, não quando as pessoas possuem as riquezas. Você é administrador daquilo que Deus entregou nas suas mãos. Entenda, você vai prestar conta, e a Bíblia diz que quanto maior é a dádiva que Deus nos dá, maior o pedido de contas que Ele nos vai pedir. A quem muito dá, muito se lhe será requerido. Entendamos, não é pecado, uma vez mais, possuir riquezas. Pecado as riquezas possuírem as pessoas. Tenha cuidado, não permita que os teus bens sejam motivo de infelicidade. Jesus disse que a felicidade de uma pessoa não constitui na abundância de bens que possui. Se você entende que você é administrador daquilo que Deus te entregou, você será feliz. Tenha cuidado, porque nós somos apenas administradores do pouco ou do muito que Deus colocou nas nossas mãos. Mas quantas pessoas se tornam escravos daquilo que têm? Porque o seu coração está só ali. Lembra que deste mundo nós não vamos levar nada a não ser aquilo que fizemos em prol do próximo ou em prol do reino de Deus. Isso vai nos acompanhar. As demais coisas ficarão nessa vida. Por isso coloca o teu coração nas riquezas eternas. Não que seja errado você possuir coisas nessa vida, mas o teu coração tem que estar onde está o teu maior tesouro. O teu maior tesouro está nessa terra? Ou o teu maior tesouro são as coisas eternas de Deus? Jesus nos falou sobre isso. Então, toma em conta que possa você ser um verdadeiro adorador e apenas administrador de todas as riquezas que Deus entregou nas tuas mãos, tanto materiais como espirituais. Deus nos vai cobrar também as coisas espirituais que Ele nos deu para que administremos, os dons espirituais, a palavra de conhecimento, os recursos espirituais que Ele nos deu para usar. Não enterre o seu talento. Usa, seja as riquezas materiais ou as riquezas espirituais, usa para a glória de Deus. O seu carro não é seu. Você apenas administra aquilo que Deus te entregou. Assim nos diz a palavra de Deus. O secularismo diz, não é meu, foi o suor do meu trabalho, foi o suor do meu... Não, Deus te deu. Diz a palavra, em vão trabalha o homem se Jeová não edifica a casa. As riquezas espirituais de igual maneira, o Senhor nos concede. E nós temos que administrá-la. Somos devedores, como dizia Paulo, a judeus, a gentios. Inclusive na pregação do Evangelho, Paulo dizia, ai de mim se não anuncio o Evangelho, pois me é imposta a necessidade. Somos dispenseiros da graça de Deus. Somos embaixadores do reino do céu. E aqui nos diz a palavra, o que significa que Ele é possuidor de todas as glórias, dispenseiro das ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder. A palavra poder, lá em Atos, no capítulo 2, quando ali o Senhor envia o seu Espírito Santo, a palavra ali também é definida com dinamos. Algo forte, algo poderoso. E que sejamos fortalecidos com poder no homem interior. Por quê? Porque as nossas forças físicas se agotam. E por nós mesmos não teríamos a capacidade de servir a Deus. Por isso necessitamos este ajudador. Por isso necessitamos este consolador. Por essa razão Jesus disse, me convém que eu vá, porque se eu não for o Espírito Santo não virá. Então nós necessitamos do poder do Espírito Santo de Deus para viver uma vida sobrenatural.
Se você olha a palavra, tudo aquilo que Jesus fez, ele fez pelo poder do Espírito Santo de Deus. Os mortos foram ressuscitados, os leprosos foram curados, cegos foram dados vista, diz a palavra aleijados. Tudo que Jesus fez, ele fez no poder do Espírito Santo. Se Jesus dependeu 100% do Espírito Santo de Deus, quanto mais eu e você? Assim que não existe cristianismo sem o Espírito Santo de Deus. Cristianismo sem o Espírito Santo é apenas religião. O Espírito Santo é que faz a diferença na verdadeira vida cristã, porque nos fala de relacionamento, nos fala de comunhão com Deus. O subtópico de número 2, do ponto 1, diz assim: fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo Espírito no homem interior. É aquilo que nós falamos. Nós temos duas naturezas, com certeza. A natureza espiritual e a natureza carnal, que deve estar crucificada. Qual a natureza você tem alimentado mais? Quantos de vocês conhecem a antiga história do homem que levava os cachorros no mercado e colocava os cachorros para brigar? E sempre havia um deles que ganhava. Interessante é que ele apostava, sempre naquele que ele apostava ganhava. Até que alguém desconfiou e pergunta, e ele, de uma forma de segredo, olha, os cachorros são meus, e eu, antes de colocar eles para lutar, eu alimento um, e o outro eu deixo preso, não lhe dou nem água. Então aquele cachorro que está alimentado, ele vence. Nós temos duas naturezas: a natureza caída de Adão, que deve estar subjugada pelo o poder do Espírito Santo da nova vida. Mas se você alimenta a velha natureza, cuidado, ela se levanta novamente. Ela se levanta e ela subjuga a natureza espiritual. Por isso muitos crentes muitas vezes não têm desejo de orar, não têm desejo de ir para a igreja, não têm desejo de adorar. Por quê? Porque a sua natureza espiritual está fraquejando, está morrendo, pelo aquilo que ouvem, pelo aquilo que pensam, pelo aquilo que fala, pelo aquilo que vê, pelo modo viventes deste mundo, e vai matando, vai sufocando o Espírito de Deus. Então nós temos que ter esse cuidado para fortalecer a nossa natureza espiritual. Aqui nos diz a palavra do Senhor, ele orou, o apóstolo Paulo intercedeu para que a igreja fosse fortalecida no seu espírito, no homem interior. Paulo fala muito desse homem interior. Você não é apenas um homem físico, carnal. Quando você nasceu da nova vida em Cristo, você passou a ser também um homem espiritual. Por isso o mundo muitas vezes não nos entende. A Bíblia diz que até a pregação parece para o mundo loucura, mas o espiritual entende todas as coisas. Então, mais além desse mundo físico, nós sabemos que também entendemos que existe um mundo espiritual. E nós não estamos apenas limitados às leis físicas desse mundo, nós também temos leis espirituais que nos regem e que o Senhor quer nos dirigir através dessas leis espirituais. Nós estamos em um reino, lembra? E o reino de Deus tem leis superiores, muitas vezes, a deste mundo. Aqui diz olho por olho, dente por dente, muitas vezes como o Antigo Testamento. Se vingar. Mas Deus tem leis maiores no mundo espiritual para nós. Entre elas está a lei do amor. É difícil entender a profundidade e a grandeza do amor de Deus. Paulo fala sobre isso nesta passagem, e nessa lição nós vamos ver. Como entender o amor a alguém que está orando por aqueles que lhe estão matando. Só mesmo o amor de Deus, que é o amor incondicional. Orar por aqueles que te estão perseguindo. Fazer o bem por aqueles que estão tentando fazer o mal para você. É somente pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, entender a profundidade deste amor. Paulo fala que esse poder fosse continuamente revigorada e, consequentemente, o seu fortalecimento diário. 1 Coríntios 6, 16, 13. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. João 14, 16, 17, olha aí. A força para podermos viver vida sobrenatural nesse mundo sobrevém e provém de onde? Provém de Deus. Alguém disse que, e a realidade dessa vida, biologicamente, as plantas não sobrevivem sem a terra. Os peixes não sobrevivem sem as águas. Nós, como seres humanos, ou como seres espirituais, filhos de Deus, não sobreviveremos sem Deus, sem estarmos conectados com Deus. Por isso a necessidade diária da dependência de Deus. Lembra do maná do deserto?
Deus não deu para eles apanharem uma vez e ficarem uma semana, um mês inteiro sem buscarem o maná. Não, eles tinham que a diário buscar o maná. Sabe que esse maná é um símbolo de Cristo, que nós temos uma dependência dele diária. E até nos dias bons, quando você realmente crê que está tudo maravilha, tudo sorrindo e tudo flores, nesse dia você também necessita de Deus. Está em conexão com o Senhor. O subtópico número 3 diz: habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações, e que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego é kaiotoiken, que significa habitação permanente. Katoiken, que significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. O desejo de Deus é habitar permanente em nossos corações, não uma visita. Entenda? O desejo de Deus não é visitar-nos. Oh Senhor, visita-nos com teu poder. Não, não é somente visitar-nos. O Senhor quer habitar. O Senhor quer estar permanentemente. Quantas pessoas são muito crentes dentro de 4 paredes? Mas o Senhor está habitando contigo, lá na tua casa, como está tratando o teu empregado, tua empregada, lá no comércio, lá na universidade, nos teus negócios. Está também o Senhor habitando aí contigo? A luz de Deus está brilhando aí no teu estilo viventes. Não estou falando que tenhamos um corpo glorificado. Eu estou falando em glorificar a Deus em nosso viver diário. Eu sempre digo, quando a palavra diz: Pai nosso que está no céu, glorificado seja o teu nome. Esse glorificado não é apenas dar glória a Deus e aleluia aqui na igreja. A gente que dá glória e aleluia aqui na igreja e parece muito espirituais, mas estamos glorificando a Deus lá fora. Estamos glorificando a Deus nos nossos compromissos, nas palavras que saíram dos nossos lábios. Glorificar a Deus passa a ser um estilo de vida. Aonde vamos, que a luz de Deus brilhe em nossos corações. Se a maioria dos cristãos verdadeiramente exercesse o cristianismo, nós já teríamos ganho toda essa nação para Cristo. O que passa é que muito pouco dos cristãos deixam Cristo brilhar nas suas vidas. Eles sufocam a presença de Deus, sufocam o agir do Espírito Santo de Deus. Por isso a Bíblia diz que somos salvos por graça, irmãos. Não é por mérito, com certeza, mas permitamos que Cristo brilhe em nós, sufocando e crucificando a nossa carne e deixando o Espírito de Deus brilhar em nós. Conforme nos diz Gálatas, né? A Bíblia fala das obras da carne e dos frutos do Espírito. As obras da carne nos fala de intrigas, de invejas, de contendas, de bebedeiras, de prostituição, de lascivas, de obras de bruxaria, rebeldia, desobediência, tanta coisa que nos fala aí as obras da carne. Mas, em contraparte, nós temos o poder do Espírito Santo e o fruto do Espírito que se manifesta: amor, paz, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Cultivamos o fruto do Espírito em nossas vidas e permitamos que eles se manifestem, para que outros sejam abençoados, para que mais além de você pregar ou levar uma Bíblia, as pessoas olharem para você e dizem: aquele irmão e aquela irmã é crente. Deus estar através daquela pessoa ministrando a outras pessoas. Caminhamos com Jesus na terra, você é os pés, as mãos e a boca de Deus nessa terra. Permita que Ele caminhe com você, permita que Ele trabalhe através de você. Último ponto, desabitados por Cristo. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Sem Cristo não somos igreja, sem Cristo somos apenas uma instituição, uma organização, não um organismo vivo. E o que Cristo quer para a sua igreja é que sejamos o corpo vivo do Senhor, que estejamos em conexão com a voz do Senhor, que atuemos naquilo que a Deus lhe agrada. Mateus 16, 18 nos fala justamente isso. Sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Sem Cristo a igreja não tem poder para enfrentar as obras do mal. As portas se fecharão. Sem Cristo não há cristianismo, há religião.
O ponto número 2 nos fala arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Olha só, entendesse e exercitasse. Não basta você saber. A diferença está em você fazer aquilo que você sabe. O conhecimento sem a prática, ele é em vão. É como a nuvem que passa e não deixa água. Então nós somos chamados a aprender, mas também a exercitar essa prática do viver cristão. E Paulo nos fala sobre arraigados, o ponto 2, e fundados em amor. Raízes fala-nos de firmezas. Há uma frase que diz que assim como as raízes asseguram as árvores, o conhecimento assegura as pessoas. E quando falamos do conhecimento de Deus, principalmente, como disse o profeta Oséias, sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Há uma necessidade de conhecermos a nosso Deus. Você não pode amar a quem você não conhece. O amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não é que Deus tem amor, Deus é amor. A essência de Deus é o amor. Nós olhamos pela palavra, nós olhamos a manifestação do amor de Deus através de Cristo Jesus, amando a humanidade, ao ponto que o apóstolo, o autor de João 3,16 não sabia como expressar, de tal maneira amou Deus ao mundo. Uma expressão mais além do nosso entendimento, uma maneira tal, impossível de explicar. Como amar alguém que te está matando, como amar alguém que te está crucificando, somente pelo amor de Deus. A nossa capacidade humana não é possível. A nossa carne reacionará. O nosso homem velho se levantará. Então, somente através do amor de Deus, nós vamos praticar o verdadeiro cristianismo. Por isso, a palavra nos fala que o amor seja não fingido. Aborrecer o mal, seguir o mal. Agora entenda que o amor de Deus também é justiça. Não banalizemos o amor de Deus. Quem ama, corrige. Quem ama, diz não muitas vezes. O pai, quando ama o filho, ele corrige. Se ele não corrige, ele criará um monstro, um filho permissivo, que a tudo o que quer lhe concede. Isso não é amor. Dizer sim a tudo não é amor. Muitas vezes Deus nos diz não. E a Bíblia diz inclusive que Deus a quem ama, corrige. E açoita a quem tem por filho. Não despreze, pois, a correção do Senhor, pois que quem ama, corrige. Quem ama não vai falar mal pelas costas. Quem ama chega de frente, olha nos olhos e corrige. E fala o que tem que falar. É assim o amor de Deus. Não falamos que sejamos mal educados, mas que sejamos sinceros. Muitas vezes nem sempre as pessoas amam quem lhe diz a verdade. Mas é preferível uma verdade que fere, mas que liberta, do que uma mentira que engana. Jesus foi muitas vezes sincero, muitas vezes não, sempre foi sincero e direto com seus discípulos. Em determinado lugar ele pregava e alguns começaram a sair, porque as palavras pareciam como duras e fortes. E Jesus olhou para os discípulos: vocês também querem ir-se? Pedro disse: Senhor, aonde iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Quem está pensando só em no terrenal, irmãos, não subsiste. Não está enraizado. O vento, a primeira exortação que recebe na igreja, a primeira correção que recebe do seu pastor, ele cai fora. Quantas pessoas são amigos do pastor, enquanto o pastor lhe está passando a mão, ele está provando tudo, no dia que o pastor lhe corrige, já deixa de ser amigos. Aí a coisa complica, porque para crescer, irmão, dói. Uma planta para crescer saudável, ela tem que tirar os galhos secos, tem que ser podada muitas vezes. E nós necessitamos ser corrigidos e instruídos. E quem ama verdadeiramente, instrui, se importa. 1 João 4,8 nos fala deste amor. Se nós olhamos o amor, que também é justiça, Coríntios nos fala deste amor. O amor não se goza com a injustiça. Quando você ama alguém, você está vendo que essa pessoa está sendo injustiçado. Deus não se alegra com isso. E aquilo que não alegra o coração de Deus também não deve alegrar o nosso coração.
Quando Coríntios 13, o capítulo que mais fala, 1 Coríntios 13, o capítulo que mais fala sobre o amor, e muitas pessoas banalizam esse amor que é só passar por alto tudo, não. O amor não se goza da injustiça. Então, quando Deus nos ama, Ele também corrige, Ele também faz justiça. Cimento e verdade são o trono, justiça e verdade são os cimentos do trono de Deus. Nos diz o livro de Salmos, justiça e verdade são cimentos do trono de Deus. Não engano e mentira, que são as origens e os cimentos do reino de Satanás. Ele é mentiroso e pai da mentira. Sempre que alguém está mentindo, ou transversando a verdade, eu me preocupo, porque aí está metido a pata de Satanás. Então tenhamos o cuidado de andar na verdade, de viver a verdade que o Senhor quer que a vivamos. Não cruzamos essa linha, porque há uma linha, se você cruza para lá, com as ações do reino de Satanás, ele tem liberdade para atacar muitas vezes. Entendamos este princípio. É um princípio de amor que Deus quer que nós possamos viver. O amor é o resumo da lei. Aquilo que Jesus falou para os discípulos, quando alguns lhe vieram perguntar aos fariseus qual o maior dos mandamentos que está na lei, o que Jesus falou, resumindo toda a lei e os profetas ali, naqueles 2 mandamentos. O primeiro é: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Esse é o maior dos mandamentos. E o segundo qual é, pastor? O que está escrito na própria palavra, que o Senhor diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, qual está sendo o nível de amor para com Deus e para com o teu próximo? Lembramos da história daquele bom samaritano, que encontrou aquele pobre caído, golpeado, meio morto. E ele foi movido pelo amor de Deus no coração, a levar, a cuidar, a colocar azeite nas feridas, unguento, curar. Assim faz o Senhor conosco, nos encontra caídos, golpeados, e o Senhor nos levanta. E nós devemos seguir o exemplo do Senhor. Outras pessoas estão prestas a baixonear os outros, a rebaixar os outros. Quantas pessoas estão prestas, em vez de levantar, baixonear? Se sentem inseguros, se sentem preocupados quando vê alguém brilhando. Não, nosso dever é ser plataforma. Era isso que fazia o apóstolo Paulo. Plataforma. Alguém está se destacando, ajudemos a levantar-se. E isso era o desejo de Paulo para com a igreja primitiva. Mas isso baseados no amor de Cristo. Deve ser a expressão por meio de atitudes concretas. Deve ser expresso por meio de atitudes concretas. Não apenas palavras, mas atitudes. Ações, como alguém disse, as palavras convencem, o exemplo arrasta. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Então o Senhor está buscando, está pedindo que nós possamos praticar. Não apenas falar do amor. É fácil falar do amor, é fácil falar de perdão. Agora, você tem perdoado, você tem amado? A palavra nos confronta a que nos corrijamos. Eu digo nos corrijamos, me incluo. Eu levo quase 40 anos servindo ao Senhor, quase 30 anos de pastor, e eu estou aprendendo cada dia com Deus. No dia que eu disser já sei tudo, nesse dia eu estanco, eu paro de aprender. Por isso eu leio ao diário a palavra de Deus. Por isso estamos orando, por isso estou buscando bom material, livros excelentes, para encher-nos de conhecimento e praticar aquilo que possamos aprender. Deus não nos vai julgar daquilo que não sabemos, mas o nível de julgamento de Deus vai ser à medida do conhecimento que você tem. E como pastor eu me preocupo, não apenas de adquirir conhecimento, mas de andar à altura desse conhecimento que temos adquirido de Deus. Aqui nos diz a palavra do Senhor sobre o amor, a virtude maior, ou a virtude cristã maior. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Hemos comentado 1 Coríntios 13:13. Ciente dessa revelação, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigados e alicerçados no amor. Tudo aquilo que não é fruto do amor de Deus vai passar. E conforme esta mesma palavra de Coríntios, ainda que eu dei meus bens para ser entregues e meu corpo para ser queimado, se não é por amor, se é por adquirir um mérito pessoal, se é por vanaglória, isso de nada vai servir. A Bíblia diz que nossas obras vão passar pelo fogo, que quer dizer, vão ser provadas por Deus. A atitude, a motivação com que eu trabalhei para o Senhor,
com que eu fiz o trabalho de Deus. Qual era o motivo principal disso? Para agradar A, B ou C? Ou para agradar a Deus? Ou por amor ao Senhor? Então, nós devemos nos analisar. A motivação porque eu amo o Senhor, a motivação porque eu estou servindo a Deus. Arraigados e fundados em amor, após rogar pelo poder do Espírito Santo e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Uma vez mais nós falamos que a importância não apenas de conhecer, mas de praticar aquilo que conhecemos. Não apenas de saber, mas de fazermos aquilo que sabemos. Não é o que sabemos, é o que fazemos com aquilo que sabemos. Estamos entendidos, verdade? Não apenas saber, porque se você sabe e não pratica, maior castigo será o seu. Maior correção àquele que sabe e não fez a vontade do seu Senhor. Leamos a palavra de Deus. A expressão arraigados e fundados em amor, Efésios 3,17, compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Cedo ou tarde vai cair. Ah, irmão, você já não está servindo a Deus? Não, pastor. A quem essa pessoa estava olhando? Em quem ela tinha colocado os olhos? Em Cristo? Ah, eu deixei a igreja. Deixou a igreja. Você veio por motivo de pessoas? Qual o motivo que te trouxe à casa de Deus? Foi Cristo? Se foi Cristo, você não vai deixar o Senhor. Você vai permanecer em Cristo. Você vai continuar servindo a Deus. Apesar dos vendavais, apesar da dificuldade, as suas raízes estão em Cristo, estão arraigados. Olha as raízes, árvores que têm raízes fortes não vão tombar, não vão cair pelo vento forte. Elas vão permanecer. Ah, pastor, você não sabe do tamanho da prova. Não, eu não sei. Mas eu sei que se você estiver em Cristo, a palavra diz lá em Romano que nem o alto, nem coisa criada, nem a espada, nem um perigo, nem a nudez, nem a fome, nem a enfermidade, nem a riqueza, nem a pobreza, nada nos pode separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Agora, resta saber se você está em Cristo Jesus. Por isso, a Bíblia diz, examinai-vos a vós mesmo, se estáis em Cristo. Porque a Bíblia fala do trigo e do joio, e o joio é muito parecido com o trigo, está até no meio do trigo. Mas na época da colheita se conhece quem é trigo e quem é joio. Não estou aqui dizendo vamos julgar ninguém, não. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos para viver a palavra. O julgamento pertence a Deus. O nosso dever é orar pelos nossos irmãos, ter paciência, orar uns pelos outros, conforme nos diz a palavra de Deus, corrigir, instruir, conforme nos manda a palavra do Senhor. O uso da expressão aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Efésios capítulo 3, versículo 19. Indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Uma vez mais, nós voltamos à dimensão, à profundidade, à grandeza do amor de Deus. É impossível a mente humana compreender. É impossível. A intensidade do amor de Cristo, consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama e que por isso devemos amar uns aos outros. Por que amamos o nosso irmão? Porque estamos em Cristo. A união entre cristãos vem da nossa união com Cristo. Se não estamos unidos a Cristo, dificilmente teremos unidade com o nosso irmão. E é necessário pedamos que o amor de Deus, porque nós não temos, tem que ser o amor de Deus canalizado em nossos corações mediante o Espírito Santo, para que possamos amar, para que possamos suportar e para que possamos perdoar. Assim nos manda a palavra do Senhor. Mateus 5, os capítulos 5 ao 7, nos fala do verdadeiro cristianismo. Abençoa quem te maldiz, ora por quem te persegue. Faz o bem. Assim nos manda a palavra do Senhor. Ah, pastor, mas é difícil? Sim. Sozinho não podemos, mas com a ajuda de Deus sim podemos. Romanos capítulo 12 nos fala dos deveres cristãos. Depois você dá uma olhadinha. Bem no final desse capítulo diz, não sejas vencido do mal, mas vence com o bem e o mal. Não te vingues, a Bíblia diz a palavra do Senhor, não vingueis a vós mesmo, deixa lugar a ira do Senhor, porque escrito está, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Deus é um Pai.
E Ele faz justiça aos seus. Deus é um Pai, Ele abençoa e Ele corrige. Então, confiemos na graça e no amor de Deus em todo momento da nossa vida. O ponto número 3, o último subtópico, o último tópico, o tópico de número 3, nos fala: a bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. A dimensão das bênçãos divinas, o ponto número 1 do tópico número 3. Ao concluir a usada oração, Paulo lembra de que a magnitude e o poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos. Deus faz muito além quando tu intercede, quando tu oras. Conforme nos diz a própria palavra do Senhor, que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, e os caminhos de Deus mais altos que os nossos caminhos. Ele também diz lá em Isaías 55:9, o Senhor diz: eu sei os pensamentos que tenho para vós, pensamentos de paz e não de mal. O Senhor tem o melhor para nossas vidas. Agora, nos aproximemos de Deus para conhecer o seu amor, a sua bondade, a sua fidelidade. Não é de longe, é de perto. Não é de costas para com Deus, é de frente para Ele. A dimensão das bênçãos divinas, ao concluir a usada oração, Paulo lembra de que a magnitude e o poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos. Paulo declara que as coisas que se quer subir ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subir ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. Entenda essa dimensão do amor de Deus. Deus tem coisas mais além que tu possa imaginar. Se aqui nessa vida Deus nos abençoa de uma maneira maravilhosa, agora imagina as bênçãos eternas que Deus tem para nós. Por isso persevera nesta carreira, vale a pena. Vale a pena. Paulo diz que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que o Senhor tem para dar-nos. O tópico número 2, o subtópico número 2 do tópico número 3 diz assim: o convite para a adoração. Quando falamos de adoração, irmãos, vai mais além de cantar e de louvar. Adoração para o cristão tem que ser um estilo de vida. Eu sempre olho ali quando Abraão é chamado para sacrificar o seu filho Isaque. E ele fala para os seus servos: não, fiquem aqui que eu vou ali com a criança, com o menino, vamos adorar a Deus e regressaremos. E você não vê Abraão com algum instrumento em cima daquele monte. Mas a adoração de Abraão se resumia na sua obediência a Deus, no seu louvor a Deus. O louvor de obediência é um louvor de adoração. Não adorar de lábios, porque muitas vezes o povo de Israel também fazia assim o Senhor. Bendiziam a Deus de lábios, mas o coração estava longe de Deus. Então nós somos chamados a um estilo de vida de adoração, aquilo que Paulo fala aqui em Efésios 3, 21. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ser diferente. Nos versículos anteriores ele discorreu acerca da boa nova do ministério revelado. 3, do 3 ao 5. Das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus. Paulo fala de um estilo de adoração que a igreja deve constantemente adorar a Deus em todo o seu viver. Adoramos a Deus com tudo que somos e com tudo que temos. Não adianta eu adorar a Deus só de lábios. E as coisas que Deus me deu que eu poderia adorar a Ele também, abençoando os outros, abençoando a sua igreja. Nós adoramos a Deus com tudo que somos. Pedro adorou a Deus colocando o seu barquinho à disposição para que ele pregasse o Evangelho. Aquela criança adorou a Deus colocando nas mãos de Jesus aqueles pães e aqueles peixes. Nós adoramos a Deus com tudo o que somos. Há pessoas que querem adorar a Deus apenas de lábios. Isso não é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração falamos de uma entrega. Paulo dizia: já não vivo eu, Cristo vive em mim. E o viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que passamos a um outro nível, irmãos. Que subamos o nível espiritual da nossa vida. Viver como vive a maioria é muito fácil. Mas sobressaiamos um pouquinho mais além. É até perigoso sobressair, né? Porque diz que ao prego que lhe sobressai, lhe dão um martelaço.
Quando você quer viver um nível mais além, as pessoas vão te olhar diferente, alguns vão te abençoar, outros vão te criticar, mas o Senhor nos chamou para agradá-lo a Ele primeiramente. E quem dá fruto, recebe pedradas, mas continua firme, busca agradar a Deus. Aqui nos diz a palavra do Senhor, a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo Jesus. Jesus veio para glorificar a Deus. O Espírito Santo está em nós para glorificar a Cristo. Assim que sejamos, qualquer coisa que façamos, façamos para a glória de Deus. Seja você prega, você ora, você trabalha, tudo aquilo que você faz, faça para a glória de Deus. A Bíblia nos diz, Colossenses, tudo o que fazemos, façamos de coração, como para o Senhor e não para os homens. Você vai servir a Deus olhando para homens, você não serve. Se eu fosse servir a Deus olhando para homens, eu não estaria no ministério. Mas eu estou aqui olhando para Cristo, olhando para o Calvário, olhando para aquele que foi o autor, é o autor e consumador da minha fé. Assim que olhamos ao Calvário, olhamos a Cristo, porque a promessa é para aquele que persevera até o fim. Deus é poderoso para sustentar-nos. Se estamos até aqui de pés, é porque o Senhor nos tem sustentado. A sua graça e o seu amor nos tem sustentado. Para a conclusão, já chegando ao final desse trabalho, e desta manhã, onde estamos aqui junto com você, estudando a palavra de Deus. Deixa aí o seu comentário na nossa rede social, no YouTube, na plataforma de Instagram ou do Facebook. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te ajude, firme na fé, persevera. Eu sempre digo, a carreira cristã não é de velocidade, é de perseverança. Persevera, porque esse é o chamado de Deus para nossas vidas. Em dias difíceis ou em dias bons, continua no mesmo ritmo servindo ao Senhor. Ao concluirmos, a usada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. Primeiro, o fortalecimento de poder. O segundo, a presença plena de Cristo e o intenso exercício do amor de Deus. O terceiro e o quarto é encontrar a perfeição. Durante o processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. O primeiro, o fortalecimento de poder. O segundo, a presença de Cristo, o intenso amor de Deus. O contínuo exercício espiritual até encontrar a perfeição. 4 pilares fundamentais que o apóstolo Paulo fala aqui nessa palavra. Irmãos amados, que Deus te abençoe. E durante todo esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Aquilo que já falamos, a vida cristã não é temporária, não é uma emoção passageira, ela é contínua, persevera. A salvação sempre é imediata quando você crê em Jesus como seu Salvador, mas a santificação é um processo. Alguém disse, amanhã mais santo que hoje, e hoje mais santo do que ontem. Então é importante nós perseverarmos em nossa carreira cristã, em nossa vida de comunhão com o Senhor. Que Deus te abençoe. Nós vamos ficar com o último louvor da nossa harpa cristã, convidando você para o nosso culto de ceia desta noite, que vai ser aqui no parque da igreja. O culto de ceia vai ser, como dizemos, o culto drive. Todos os irmãos poderão vir nos seus carros e vai haver um lindo culto no pátio da igreja para que você possa até saudar o seu irmão, aí ver o seu irmão, porque muitos já estão com saudades uns dos outros. É bíblico, nós somos uma comunidade, somos um corpo, somos uma família em Cristo Jesus, não por laços sanguíneos, mas por laços espirituais, somos unidos em Deus. Que o Senhor te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Até uma próxima escola dominical. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por
vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então